se você fica na tela muito tempo, né, você às vezes acaba caçando alguma coisa para fazer. Acho que a coisa mais errada que existe é a gente caçar trade. Eu sempre falo, trade aparece. Você olha um gráfico, olha, tem compra aqui, tem venda aqui, ou não tem nada para fazer. Né? Quando eu olho num gráfico, alguém manda e eu tenho que falar, peraí, deixa eu ver se... Aí para mim já não tem nada para fazer. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Cara, o casaca, gente, só pra vocês terem ideia, antes de eu começar, já é a 10ª vez que a gente tá tentando começar o Gamecast, mas acho que dessa vez deu certo. Vamos lá. Uma hora vai dar, vai, André Moraes, vai. Fala, pessoal, tá começando mais um Gamecast, aqui a gente fala de bolsa de valores sem mimimi. Cadê o Roberto Inek? Voltou. Tudo bem, Roberto Inek? Tudo bem, maravilha. Se a gente conseguir começar, né, André Moraes? Pois é, não tá fácil, não. Essa produção tá foda, viu? É assim mesmo, fazer o quê? Uma hora roda, né? Inek, olha só, quem que tá aí do lado? Temos uma espectadora hoje aí, é isso? Olha, ela já saiu. Já saiu? Na hora de trabalhar, né, André Moraes? Então tá bom, então tá bom. Então tá bom. Hoje a gente tem um convidado todo especial, grafista, como você gosta. Conversar, então fique à vontade para apresentá-lo. Vamos lá. Desculpa, André Moraes, desculpa o pessoal que está nos escutando, o pessoal que está nos assistindo, faz parte do home office, às vezes vem algumas dúvidas aqui de casa. Hoje chamaremos Felipe Borges da Bendorf Research. Fala, Felipe, beleza? Fala, pessoal, prazer, tudo bem? Muito obrigado por esse convite. Vamos falar sobre mercado de maneira bem leve. Prazer, André, prazer, Betinho. A gente não tinha ainda tido contato ainda bastante, né, Betinho? Eu já vi uma vez, o André eu nunca tinha visto, mas... Não perdeu nada. Eu não perdi nada? Perdeu nada. Não, André, eu já vi alguns vídeos, acompanhei, faz tempo que ele já está na mídia e um dos fatos até de eu ter, sem querer puxar saco de ninguém, porque eu detesto fazer isso, mas uma das pessoas sérias que nós temos aí no mercado financeiro e gosto também porque vê bastante gráfico, né? É isso aí, valeu. Ele está muito feliz que você está aqui hoje, o Felipe, porque a última gravação que a gente teve, cara, foi um papo de futebol, assim, o cara completamente perdido, não sabia nem onde estava, né, André Moraes? Fala aí. Imagina. Sei tudo de futebol aqui. Você não acompanha nada de futebol? Não, eu acompanho, é o Indec que fica falando aí. Eu gosto de jogar. Agora eu não sou torcedor, eu não fico chorando. O Indec, cara, o São Paulo perde, o cara fica reclamando no Twitter, xingando o presidente, sabe aquela coisa assim? Porra, é isso não, eu me divirto. Quando perde, eu não tô nem aí, quando ganha, eu fico feliz. Então, eu não sei que tem jogo, no outro dia eu vejo lá, ganhou, que legal e tal. Entendeu? Então, a vida é muito mais saudável do que a que ele leva. E no gráfico não é assim, né, André? No gráfico, a gente fica olhando o gráfico um pouco mais de tempo, aqui umas 18 horas por dia, mais ou menos, né? 15, 18 horas por dia, aproximadamente, né? Aquele negócio, quando você pega no final de semana, a sua mulher fala, o que você tá fazendo? Fala, não, tô nada, não tô vendo nada. Aí olha, você tá com o gráfico na mão, olhando o mercado, não tem jeito. É fogo, né, cara? O computador nunca desliga, é fogo. Agora, Felipe, falar em gráfico, que momento gráfico bonito, né, na Bolsa Brasileira, e eu posso estar falando isso, quando isso for ao ar já deu ruim, já caiu tudo e tal, né, mas que subida bonita de mercado nos últimos dias, né, a gente está gravando só para... Tá faltando 35 minutos para o Fed dar a decisão dele da taxa de juros, daqui a 35 minutos pode zoar tudo, né, mas por enquanto tá muito bonito, os gráficos estão muito bonitos, né. Exatamente, no mercado aí que muita gente achava que ele podia perder os 100 mil pontos, né, no início do ano, aliás, que início de ano horroroso, né, o mercado 2 ou 3 pregões de queda logo no início, né, começou segunda em queda, terça em queda, quarto o mercado caiu, e aí o mercado dá uma porrada aí para os 110 mil pontos, trava nos últimos dias, e ontem também, né, comentei, falei, o mercado, depois de muito tempo, volta ele ao mercado realmente com porradas para cima, né, alguns papéis aí que estavam largados, né, com 50% de queda no último ano, 80% de queda, se recuperando forte, e acho que destaque aí para quem acompanha a Bolsa, as blue chips, é Petrobras, né, rompendo o topo histórico, acelerando aí, você vê espaço até para esse papel subir mais? Cara, eu gosto muito de rompimento de topo histórico, né? Então, sempre que tem um rompimento de topo histórico, numa situação como essa, de até numa
num time adverso, né? Você vê um ativo com tanta força subindo, a gente sempre vê mais espaço para alta, né? Petro, a gente tem ela posicionada hoje, né, na carteira, e eu estava até falando, falei, pessoal, a melhor coisa que a ação está fazendo, né, em termos gráficos, para mim, é essa consolidação que estava em topo nos últimos 5, 6 dias atrás, né? Falei, galera, né, isso aí, a gente falando, eu também gosto bastante, tá, de rompimento, né, e até legal falar, porque a gente vai falar isso, já vai chover hater, né, falando, rompimento não funciona, não dá para operar rompimento no gráfico, quem opera rompimento só perde dinheiro, não. Né? Acho que você tem que saber quais os rompimentos que você deve ou não operar. E acho que tá o X. E assim, Petrobras era um dos que eu tava, galera, pessoal, você acha que deve realizar? Eu falo, não, se romper, comprar mais, né? Tá com cara de que vai embora a Petrobras, né? Veja espaço aí para 35, quem sabe R$ 38. Aí sai o Fed, a ação cai para 25, né? Hoje a gente falando aí de rompimento, de máximas, né? Mas mercado bem forte mesmo, o Ibov aí com chance aí, pelo gráfico para mim, de buscar os 115, 116 mil pontos, e uma certa rotação, né, de setor, né, siderúrgicas primeiro, elas subiram fortes, se recuperaram, os bancos tradicionais aí também puxaram, Petrobras e agora uma enxurrada de ação aí subindo 5, 6% hoje. Mas isso é muito comum, cara, depois de todo movimento de queda muito forte, né? Assim, o gringo chega primeiro, vai nas blue chips que tem mais liquidez, e o engraçado foi que não foi de uma vez só, né? A siderúrgica teve o time, mineração teve o time, Petrobras teve o timing dela, depois os bancos. E nesses últimos momentos, as small caps que estavam esmagadas, quer dizer, as blue chips vão ficando caras, o gringo vai ter que, quem está chegando por último, vai ter que entrar em outros setores, né? E o que é mais legal é que você vê, talvez o Ibovespa não tão longe do topo, né? Porque a gente está falando do Ibovespa acima de 110, ele está a 20 mil pontos do topo. Mas você tem 80% do mercado muito distante do topo de 8 meses atrás. Por quê? Porque esse movimento de queda foi concentrado principalmente nessas ações aí enfim, que a gente chama de small cap, né? Até middle cap, que caíram, como você falou, 70%, 80%, ou seja, tal ação, a Magalu subiu 15% nos últimos 3 pregões, eu sei, mas para ela voltar para o topo, ela vai ter que subir mais 300, então não tem problema, vai ter time, né, para entrada mesmo, que não entrou, enfim. Felipe, André Moraes, pode falar. Vocês estão discutindo o papel aí, mas, pô, você tá quebrando a expectativa da galera que tá assistindo aqui, cara. Como é que você começa o programa? O cara conta a história, onde ele chegou. Não, calma, mas a gente já vai pra lá, pô. Você tá com muita pressa, bicho, porra. Isso é tudo animação, porque fazia tempo que o nosso mercado ele não subia muito, né? Faz 8 meses que o negócio só cai. Faz 8 meses que a gente fala, pessoal, olha, agora tem chance do mercado subir. Ele vai lá e para baixo, né? Agora o mercado retoma esse movimento de alta. E Felipe, que vergonha, cara. Toda semana o Indec me falando, agora é fundo, agora tem tal ação que tá com o meu setup e tal, não sei o que. O cara errou umas 20 vezes. Quando acertou uma vez, o cara veio falar no Gamecast que acertou e tudo mais. Vou mandar uma bomba aí na sua casa. Cara, mas no último ano, né, o mercado, quando ele estava ali nos 115, 120 mil, eu também comecei a pensar que o mercado podia romper topo histórico aí e acelerar, né? Mas aí o mercado começou a pesar. Até o pessoal veio até na época e falou, Felipe, se não for que o mercado ele ia subir, eu falei, sim, né? E aí agora você falou que o mercado ele vai cair, eu falei, claro, né? Acho que a primeira coisa que você tem que assim, fazer é se adaptar e ver o que o mercado está fazendo. Isso acho que é um ponto assim, primordial. Por mais que eu queira que o mercado suba e os gráficos antes estavam favoráveis, o mercado virou e a gente tem que ir junto. Isso que eu acho que é um dos principais pontos para o pessoal, tanto para quem é trader, quanto para quem é holder, para quem quer fazer swing trade, é se adaptar ao que o mercado está fazendo, não tem jeito. Exato, né? Isso é uma qualidade, né? Você vai se adaptando, quer dizer, o trader, que é o cara de curto prazo, talvez o holding, ele vai mudar de opinião sobre o valor de uma empresa de tempos em tempos, a cada 5 anos, pode ser que aquela empresa não seja mais tão disruptiva, ou pode ser que aquela empresa não gere tantos dividendos como gerava no... Então isso é uma coisa que de tempos em tempos você faz análise. Agora o trader não, às vezes um dia é o suficiente para que um ativo que está parado há 1 ano entre em tendência e você muda a opinião sobre aquele ativo, né? Então essa capacidade que o trader tem que ter de, mudando o gráfico, mudar de opinião, é uma das maiores qualidades que o trader pode ter. Porque senão você vai ficar com o mercado em queda, com aquela coisa de que não é compra, e aí, bicho, tu não estopa a operação, aí vira passageiro da agonia. Né? Sim.
Não, pode falar. E uma outra coisa legal é que muitas vezes a gente solta call, né, de swing trade e a gente acaba tendo uma taxa de acerto muito alta, né? Nós três aí, a nossa média acima, acho que chega a ser 83% de acerto e tal. E às vezes, por exemplo, ontem, né, o mercado trabalhou em alta, né? Subiu 2,5%. E nós pegamos as duas maiores quedas do dia. Acho que foi Suzano e, se não me engano, Alpa 4. Né? E aí a gente solta um call, vem alguém desesperado, mas o mercado está subindo, você vai vender uma ação, né? Eu brinco, falo, eu estou operando o gráfico de Alpa 4, eu não estou operando Ibov, né? Eu não estou operando Petrobras, né? Então, por mais que a gente às vezes tenha o mercado, né, com viés favorável, claro, né, com uma tendência de alta, a gente procura mais oportunidades de compra, que é o natural. Mesmo assim, oportunidade de vendas aparecem, não tem que falar. Tanto que hoje, né, o mercado está firme, né, a gente grava aí, tem algumas ações que estão caindo, né? Vivo, os bancos, né, nesse momento cai, frigorífico cai. É isso aí. Mas, cara, daqui a pouco a gente volta para esse papo. A gente queria, como o Indec falou, para não quebrar a expectativa, né, contar um pouco da sua história. Como é que você começou no mercado? Como é que você veio parar aqui? Como é que você escolheu o gráfico? Por que você escolheu o gráfico? Enfim. Vou começar lá do comecinho. Vamos lá. Eu comecei do jeito que todo mundo começa, fazendo medicina veterinária, não é isso? Eu acho que não tem um analista que eu conheço que fez medicina veterinária. Eu fazia medicina veterinária, eu fiz 2 anos e na época eu não conseguia pagar a faculdade, eu tive que realmente parar porque eu não conseguia pagar. Eu trabalhava, o dia inteiro, trabalhava à noite, trabalhava em pousada, cheguei assim, entregar jornal de madrugada, para vocês terem uma ideia, para conseguir pagar a mensalidade que era muito cara para mim assim, realmente realidade na época, e tive que parar a faculdade. E onde eu trabalhava, eu já estava na área financeira. E aí, assim, um amigão meu falou, Felipe, você parou a faculdade, você está na área financeira, você se dá muito bem com números, eu vou fazer um curso em São Paulo de ações. E eu morava no interior de São Paulo, a 1 hora de São Paulo, você não quer fazer? Eu falei, eu estou parado, deixa eu fazer mesmo para ver se eu gosto, né? E aí esse curso era justamente sobre um básico de ações, né? E aí a pessoa que me deu o curso colocou um gráfico na tela, colocou uma média móvel de 9, foi o primeiro curso, acho que eu nunca vou esquecer disso, e falou, olha, o ativo começou a trabalhar acima dessa linha, era compra, e eu ganhei 150%, né? E só olhando essa linha e esse gráfico. E aí eu fiquei maluco, né? Eu saí do curso e falei, cara, eu vou querer entender um pouco mais sobre gráfico. E aí, coincidentemente, na minha cidade, depois de 2 meses, abriu o primeiro escritório de agente autônomo que a cidade tinha. E era cunhado de um dos meus amigos. E aí calhou de eu gostar dessa parte de gráfico com abertura de escritório. Eu tive que primeiro passar na prova para me tornar agente autônomo. Passei na prova. Isso, entre eu decidir trabalhar com isso e eu conseguir tirar as certificações e sentar na mesa, acho que foi um espaço de tempo aí de 4 meses aproximadamente. Né? E aí foi uma decisão difícil para mim, porque onde eu já assim, trabalhava, eu ganhava na época, posso falar em valores, ganhava na época R$2.000, isso em 2007, 2008, se não me engano. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Porque a proposta que eu tinha para entrar era de 1/4 do meu salário, eram R$500 na época. E aí eu falei, poxa, fica onde eu tô, que na época eu já ganhava bem para minha idade, né? Falei, poxa, eu ganho muito mais que praticamente todos os meus amigos, para ganhar 1/4 numa área que eu não conhecia, que eu não tinha experiência. Falei, quer saber? Eu sou novo, o máximo que vai acontecer é dar errado e eu vou começar de novo. E aí eu fui, sentei na mesa, não entendi absolutamente nada de bolsa, passei na prova, mas não tinha experiência. Acho que no mercado, vocês mais do que ninguém sabe falar, você aprende muito mais no dia a dia, né, do que propriamente em qualquer certificação que vocês forem tirar. E aí eu sentei do lado, né, e foi a minha primeira grande lição que o mercado deu, né, era porque quando você entra, você imagina, você vai chegar numa mesa, pessoas de terno, gravata, né, totalmente sérias, ninguém brinca com ninguém, olhando para o gráfico, e a realidade é bem diferente disso. Né? E vou até contar uma história curiosa, né? O Claudião, eu vou até passar o link para ele, um abraço, né? Eu cheguei lá, sentei na mesa, liguei minha máquina, liguei um gráfico, e aí chegou, né? Pessoal, daqui a pouco chega aí o Claudião, o cara opera muito gráfico, e realmente ele é muito bom. E vai vir alguém fazer manutenção também,
né? E eu fiquei sozinho. E aí tocou a campainha, eu abri a porta, escritório bonito pra caramba. Chego lá, entra um cara de calça, de assim, moletom, uma camiseta surrada, cabelo totalmente bagunçado. Oi, boa tarde. E foi entrando. E eu falei, opa, peraí, você que vai fazer a manutenção aqui pra gente? Ele falou, como é que é? Eu falei, não, que o rapaz falou que estava vindo aí fazer aqui manutenção. Ele falou, não, eu sou o cara que senta ali na mesa. Eu falei, é sério? E já fiquei com assim vergonha, porque ele era o maior cliente que a casa tinha na época. E ele totalmente à vontade, né? E aí ele sentou do lado, eu falei, puxa, primeiro dia que eu tô aqui, já arrumei confusão, né? Já não vai dar certo. E aí, o que eu fiz? Pedi desculpa, óbvio, né? Ele já deu risada, falou, não, tranquilo, tal, e sentei do lado dele. E minha primeira experiência com alguém que realmente operava muito, muito bem gráfico foi olhando o que ele fazia, porque ele operava. Você imagina, em 2008, 2009, você vê alguém operando num dia 20 milhões de reais, era um absurdo. Né? As ações, Sadia, ele tinha Sadia pra caramba antes daquela queda, uma série de coisas. Então, eu comecei a ver o que ele fazia, né, para tentar pegar bem mais experiência. E eu viciei no gráfico, literalmente eu viciei no gráfico. Comecei a olhar gráfico 10 horas, 12 horas, 15 horas por dia, a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Para entender o que o mercado fazia. E com assim, um relativamente curto espaço de tempo, eu conseguia já ver algumas movimentações. Claro que não tinha muitos filtros operacionais e principalmente não tinha a cabeça que eu tive hoje. E aí que eu tenho hoje, que eu passo para o pessoal, porque eu comecei assim a realmente acertar o movimento, mas eu não tirava dinheiro. Você acertava, poxa, acho que sobe, mas aonde eu compro, aonde eu vendo, onde eu coloco o meu stop, e aí eu tive que realmente refinar isso aí. Depois disso, eu fui chamado para ir para uma mesa em São Paulo, na Intra, que na época virou Citibank, foi bem nessa época que teve a fusão, né, que o Citi comprou a Intra, e fiquei lá alguns meses, recebi proposta para ir para uma outra mesa, tocar uma outra mesa, né? E aí saindo, aí eu comecei a ir meio que de galho em galho, ficava 6 meses em um lugar, o pessoal me chamava para ir para outro. Fiquei à mesa atendendo o cliente com agente autônomo, cansei uma época disso e falei, vou operar só para mim. E aí eu operei para mim durante um tempo, fiquei um longo tempo operando para mim, porque você chega em um momento, aí depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso, que você tem que decidir se você quer continuar ou não, né? Acho que todo mundo que está no mercado, em algum momento, chegou e pensou, acho que eu vou desistir, é muito difícil, não é para mim, né? Acho que isso é legal também, a gente depois bater um papo. E aí eu comecei a ir para a mesa, fui para a mesa de uma outra corretora, a Valpires, em São Paulo, fiquei lá 3 anos, fui para a mesa da corretora Solidez, que já fechou, mas lá eu já fui como analista-chefe de corretora, né? Eu já saí da parte de mesa, de atendimento, de assim, realmente trading, para a parte de análise, e eu tive que foi uma outra decisão que eu tinha, porque na mesa eu tinha um certo destaque entre receitas, resultados, enfim, uma série de coisas. Só que eu estava estagnado, porque a mesa tinham aqueles operadores, eu falei, para onde eu vou? E eu nunca gostei dessa sensação de você ficar limitado em algum ponto. E aí eu falei, quer saber? Eu sempre gostei da área de análise. Conheci o Leandro Martins, né? Analista conhecido hoje aí, gente boa demais. Aliás, um abraço para ele. Um abraço. Vamos trazer ele em breve aqui, né, André Moraes? Exatamente. Agora pode. Conheci o Leandro, né? E aí eu falei, quer saber? Para eu poder passar recomendações, eu preciso tirar o CNPI. E aí eu comecei a estudar para o CNPI que nem um louco, né? Comecei a estudar. E fiz a primeira prova, para quem não sabe, eles não passam gabarito, né? Vocês sabem disso, né? E tinha que acertar na época 42 questões, esse número eu não esqueço, porque eu acertei 41 na minha primeira prova. E eu fiz a segunda, a terceira, a quarta e a quinta prova, eu acertei 41 questões em todas as provas. Eu merecia um prêmio, não merecia? Cara, o que merece o prêmio foi o Indec, que passou na 12ª vez que Cara, eu passei assim, né? Você imagina, eu chegava lá na mesa, fazia a prova, e aí, passou, acertei 41. Na quarta vez, quinta vez, o pessoal já tava, na boa, desiste que não é para você. Desiste, eu falei, cara, nem que eu faça 40 vezes essa prova, eu vou fazer até passar. É só importante lembrar, né, pessoal, que a prova de CNPI,
Na verdade, são 2 provas. Eu imagino que a prova de conteúdo técnico você passou de primeira, né? Só que tem outra prova que é conteúdo brasileiro, que é uma prova extremamente difícil de ser feita, não por conta da matéria, mas porque entendo eu que as questões, a maioria delas, são mal formuladas, principalmente as questões de ética, e, cara, você fica realmente sem saber o que o cara quer, o que o cara quer saber. Sim, né? Então, exatamente. É uma prova extremamente difícil. Né? Então, eu também passei da 4ª, 5ª vez, o INDEC também é a mesma coisa, não é tão simples, tão trivial passar de primeira. Essa prova realmente foi essa, né? O conteúdo brasileiro, o CB, que eles chamam, né? Você vai responder a questão, você sabe o conceito, mas você não entende o que eles querem saber, né? Era um negócio um pouco mais complexo para mim. Então, depois assim, passei. A outra de técnico, aí eu passei de primeira realmente, né? Fiz a prova e passei. Aí foi só agora fazer a cada 5 anos, né? Aquela, como é que chama? Reciclagem que eles pedem lá, né? Lá daquela outra prova. E aí, depois que eu passei na prova, já recebi convite para ir para essa outra corretora Solidez. Fiquei como analista durante 3 anos. Quis experimentar outras áreas, aí eu tirei certificação para ser gestor CVM, né? Passei naquela outra prova do CGA, que também é extremamente difícil essa outra prova, né? Essa é bem mais difícil, inclusive. Eu fiquei acho que 1 ano e meio estudando para poder passar nas provas. E tive experiência de gestão de recursos também, né? Até para eu poder, eu falei, se eu quiser continuar nessa área, eu quero experimentar algumas vertentes diferentes, alguns pontos diferentes, para eu ver onde eu realmente eu quero ficar. Então, saí totalmente dessa área educacional, de atendimento ao público, né, contato com o público, para lidar só com a nossa equipe, estratégia de investimento, etc. E decidi que eu não queria isso, né? Eu falei, eu gosto dessa área educacional, né? Ou prefiro ficar nessa parte de trade, swing trade, porque os fundos que eu olhava na época, eles não eram dessa área especificamente, né? E aí eu falei, quer saber? Parei, voltei a operar para mim, né? Fiquei um bom tempo fazendo só trading direto. Surgiu a possibilidade, né, posteriormente, de eu montar uma sala só para mim, né? Já tinha algumas pessoas que já me conheciam. Falei, monta uma sala, né? Porque eu estava fazendo operação para mim, e aí você tem que tomar uma escolha também, porque você realizando trade, você acaba tirando dinheiro. Depois de um certo tempo, você acaba tirando dinheiro, você adquire aquela famosa consistência que o pessoal fala, né? Que para mim você está consistente, você não é consistente, né? É muito diferente esse ponto, né? Para mim, consistência, o dia que eu falar não faço mais trading, obtive sucesso, eu fui um cara consistente. Né? Não adianta nada você falar que você é consistente durante 5 anos, um dia você quebrar a sua conta. Isso não é consistência. E aí eu recebi o convite depois, eu tava com uma sala, eu já tirava um dinheiro, eu tive que tomar a decisão, foi para se eu montar uma sala, né? Para quem não sabe, a analista não pode operar os ativos que ele recomenda dentro de um período específico. Então, day trade, esquece operar junto com o pessoal. Então, você para de ganhar dinheiro no trade, para passar recomendações, e quando você está no começo sozinho, sua sala é pequena, você não faz muita receita. Então, eu tive que montar um colchão financeiro, falei, deixa eu primeiro experimentar isso. E logo depois que eu comecei com minha sala, recebi o convite do Bendorf, né? A gente já se conhecia já há um certo tempo, a gente já tinha batido o papo uma vez, e ele estava crescendo, precisava de alguém para realmente ajudar todas nessas operações, carteira recomendadas, sala ao vivo, swing trade, o educacional do pessoal, e entrei na Bendorf e já vai fazer 2 anos que eu tô aí. Grande Vitor Bendorf, um abraço para ele, tá nos escutando aqui. E falei pra caramba, né? Não, imagina, mas é isso mesmo. Cara, pois é, né? Que engraçado. Agora eu queria. Você trocou num ponto que eu adoro falar, né? Que é. Você está consistente, você não é consistente. Eu entendo que tudo tem muito a ver com a parte emocional, né? E eu até costumo falar que a parte emocional, cada dia você luta você vai para a batalha, né? Então, ao final do dia que você se manteve emocionalmente estável e aí você teve, portanto, consistência, ou seja, você chegou na tua meta ou você parou no limite de perda, isso para mim de certa forma, é uma vitória, você venceu a batalha daquele dia. Cara, no outro dia tem outra batalha. A guerra, você só vai vencer quando você parar de operar. Cara, porque de tempos em tempos
uma ou outra batalha você acaba perdendo, por conta de um erro operacional, por conta de uma insistência qualquer e tudo mais, né? Então, essa busca pela consistência, quer dizer, com o passar do tempo, você vai vencendo cada vez mais batalhas, você vai tomando alguns cuidados que vai te impedir de você quebrar a conta num único dia, que é o que algumas pessoas ainda fazem. Mas, por conta de um erro operacional, ou por conta de alguma situação que saiu do controle, por conta de uma internet que caiu e tal, tem batalha que você perde, né? Agora, você tem que estar sempre do tamanho certo, para no dia que você perder essa batalha, cara, isso ser recuperável com 1 ou 2 bons dias de trade, pronto, acabou, né? Mas é isso que você falou, a consistência vem no dia que você para de operar. Enquanto você estiver lá, cara, você tá sempre vencendo uma batalha por dia, né? Não, eu concordo. Ô, Betinho, você também fazia trade? Você faz operação também? Como é que é hoje? Eu sei que hoje deve ser muito mais corrido sua rotina, mas você fazia também? Cara, fiz muito trade já. Inclusive, eu dou alguns calls aqui, André Moraes não acredita em mim, mas é impressionante, Felipe. Cara, eu tenho um setup aqui que dá mais. Você falou em 83% de acerto aí. O meu setup, particularmente, dá mais que isso, cara. Dá mais de 95% de acerto. Eu sempre provo para o André Moraes aqui nos Gamecasts que a gente apresenta. Infelizmente, é um setup raro de acontecer, né? Porque é aquilo que eu chamo de caçador de fundos. Então, quando o mercado está numa queda, tem um repique e tal, mas ficou por passado isso, infelizmente não posso mais operar, tem algum tempo, mas vira e mexe eu acompanho, aliás, no mês de janeiro, qual foi o papel, André Moraes, que eu te falei aí, que deu a entrada, deu para dar um dinheirinho aí de leve? Felipe, eu vou te falar uma coisa, cara, até uma história engraçada, né, porque o cara me manda um áudio, eu falei, putz, deve ser alguma coisa importante, a gente tava no meio da negociação, e não era? Aí ele, porra! Aí, é o seguinte, eu vou te passar um call aqui, de brincadeira, né? Porra, esse meu setup, hoje é dia tal, Neoenergia, né, cara? Aí eu falei, horário porra, tal. Porra, esse negócio tá caindo que nem chumbo e tal. Fui olhar o gráfico, cara, bonitão. Aí eu faço meu programa de manhã chamado Bom Dia Mercado. Aí eu falei, cara, olha, tem um pé frio que falou para mim desse papel e eu não deveria dar esse call para vocês porque esse cara dá um azar danado. Mas olha aqui, ó, a compra, até me lembro o valor, 14,70 e tal, não sei o quê. Brother, o negócio subiu acho que uns 10% no dia. E aí esse aqui falou. Não é coincidência, tá? Eu dei a 14,70 e você tá falando, isso foi no dia, para o pessoal que não escutou o nosso Gamecast, foi do dia 11 de janeiro de 2022. Hoje, dia 26, Felipe, sabe quanto é o papel? Quanto? R$16. Cara, eu vou fazer uma continha básica aqui, vai. Vamos de 14. Você já falou que ia pular fora muito antes, você não ficou até agora. Tá dando. Eu vou ser justo com o André Moraes, porque eu não sou um cara mentiroso que me engana. Mas se alguém tivesse continuado nesse trade, estaria ganhando agora quase 9%, 8,9%. Mas eu já teria saído próximo dos 2%, 3% ali, que é o meu setup do caçador de fundos. Enfim, por isso que ele é infalível. Ele ganha pouco. O setup dele é o seguinte. O negócio foi pro lado da operação dele, ele é mão de alface. O cara entrega o negócio com 2, 3% de ganho. Agora, se vai contra, aí o cara abraça aquele pedaço de chumbo, cara, e leva pro resto da vida. Essa não, tem o stop muito claro. Eu tenho um stop muito claro de entrada e de saída na perda. De saída no ganho, às vezes eu ainda fico na dúvida ali, cara. Eu confesso para você que não tá muito claro na minha cabeça, mas a entrada é sempre óbvia. E a saída na perda também ela é sempre óbvia. Agora, a saída no ganho que fica um pouco mais difícil na minha leitura, mas, de novo, um pouco mais de 95%. Algumas pessoas, inclusive, quando a gente vai fazer o Gamecast ao vivo, me perguntaram lá, 2 pessoas me perguntaram, fala aí, qual que é o segredo desse seu setup caçador de fundo? Um dia eu ainda vou revelar isso, André Moraes. Para você, não. Pode ter certeza. Eu acho só que você podia mandar para mim esses calls também, viu? Se você acerta 95%, não tem problema nenhum eu receber. É que é uma vez, assim, não tem que ficar problema caçando, nenhum. Entendeu? Com 95% pode ser uma vez por ano, não tem problema nenhum. Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ô, Felipe, deixa eu falar, te perguntar uma coisa. E na Benda, você faz o quê? Você tem relatório, você atende cliente, fica ao vivo? Como é que é seu dia a dia? Vamos lá, a gente tem uma sala fechada de manhã hoje, todos os dias, segunda a quinta. Na verdade, a gente fica em sala fechada das 9 às 11h30, meio-dia, depende de como está o mercado. Se o mercado tiver bom, a gente fica um pouco mais, senão entre 9 e 11h30. Não adianta, eu brinco, pessoal, fala, galera, vocês querem que eu fique aqui batendo papo ou vamos estudar o mercado e vamos fazer outra coisa? Porque se você fica na tela muito tempo, né, você às vezes acaba caçando alguma coisa para fazer. Acho que a coisa mais errada que existe é a gente caçar trade. Eu sempre falo, o trade aparece. Você olha um gráfico, olha, tem compra aqui, tem venda aqui, ou não tem nada para fazer. Né? Quando eu olho num gráfico, alguém manda e eu tenho que falar, peraí, deixa eu ver se aí para mim já não tem nada para fazer.
Então a gente fica numa sala fechada de manhã, à tarde, YouTube com sala aberta para o pessoal, a gente entra 1h30 e fica até entre 4h30 e 5 horas da tarde, e sexta-feira sempre as lives abertas no YouTube das 9 às 11 horas da manhã. E Perfeito. Sala ao vivo, trading, a gente olha swing trade, nós temos também carteira recomendada, a gente tem a comissão que olha as carteiras recomendadas, a BEF que até o último ano tinha apenas uma carteira, hoje estamos com 3 ou 4 carteiras já recomendadas, principalmente pelo volume negociado, né? Muita gente aderiu às carteiras, né? Como a gente tem um histórico de rentabilidade muito bom, né? Acho que melhor do que a gente falar, nós somos bons, eu acho que os resultados mostram, né? E a gente sempre assim tenta acho que a melhor maneira é tranquilizar o investidor, né? Acho que a melhor forma de eu realmente poder falar isso. Uma das coisas que a gente foca bastante lá é explicar tudo, todos os cenários, né? A gente comprou uma ação desde o day trade, né? Porque hoje vocês têm muito mais audiência assim do que eu, deve ter muito mais hater também, isso é natural, né? Então, você entra em uma operação, sempre tem alguém que fala, mas por que você entrou? Eu não concordo. Não, eu entrei, todas as operações elas têm um motivo, né? Porque é um dos estudos que eu faço diário, né? O pessoal acha que eu não estudo mais, né? Mas todo dia eu olho gráfico, eu olho o que eu fiz e as oportunidades que o mercado deu. É assim que eu consegui evoluir no gráfico, né? Eu olhava um gráfico e falava, pô, peraí, o índice subiu 1.000 pontos, por que eu não peguei? O mercado deu algum sinal, não deu algum sinal? Eu comecei a olhar o indicador, um outro indicador, e é exatamente isso que eu passo, né? Eu falo para a galera, para de entrar em live e só perguntar se tem compra ou venda, né? Vocês sabem como é que é. A galera entra na live, no meio de uma operação, a ação já andou 10%, posso comprar ainda? Dá tempo de, né? Mas espera aí, por que eu não posso comprar se você acha que a ação vai subir ainda? Aí você explica, fala, pô, porque eu não tenho gestão de risco. Se você comprar agora, o seu stop tem que ficar ali 15% para trás para tentar pegar 8%. Não faz sentido nenhum isso aí, né? Se você trabalha com risco ganho menor do que 1 para 1, ou seja, você quer ganhar 10%, você sai com 2%, 6%, Betinho, já vou puxar essa sua orelha com isso aí, tá? Vai sair com 2% com stop de 10%, tem que acertar muito mesmo. Esse é um problema que eu ainda tenho que discutir, esse indicador aqui, a saída exata desse negócio, viu? Mas você tem razão. O Felipe, deixa eu perguntar, essas carteiras que você está falando são, primeiro, com base apenas na análise técnica e são operações que a gente poderia dar o nome do quê? Operações swing trade, que duram aí, sei lá... Não, então são campos totalmente diferentes. Essas nossas carteiras, elas sempre têm um mix entre análise técnica e análise fundamentalista. São as nossas carteiras de longo prazo. Eu adoro. Tá? Então a gente tem reunião quinzenal, né, com todos os analistas, então cada um separa os seus melhores cases, né? Para quem não sabe como realmente funciona, a gente separa os nossos melhores cases e a gente discute junto, né? Então, o que acontece é que, principalmente quando casa a análise fundamentalista com a análise técnica, que foi o caso, assim, por exemplo, Petrobras, assim, os nossos analistas da casa, lá, os fundamentalistas, falando, Petrobras está barata. A hora que vocês tiverem um cenário de compra, cara, tá linda a ação. E aí casou. Então, essas nossas carteiras são de longo prazo e é importante falar que são carteiras que operam na ponta compradora, né? Então, a gente mantém no mínimo 67% comprado, estrutura como se fosse um fundo realmente, tá? Ou isso que eu ia falar, vocês estão com estrutura que para virar um fundo não custa nada, né? Não custa nada, absolutamente nada. E então são somente na ponta compradora, né? Visão de longo prazo, e é importante falar, né? Claro que uma carteira, né, que opera na ponta compradora, com o mercado em queda, ela vai sofrer um pouco mais, obviamente, do que você dar uma operação de venda. E é importante falar, pessoal, que é investidor de longo prazo. Às vezes o pessoal entra, em uma semana o mercado cai, a pessoa entra, o mercado cai 2%, 3%. Aí a cota lá cai, né? A carteira cai 1,5%, 2%, 2,5%. Tô desesperado. Aí eu falo, pessoal, vocês entraram numa carteira que é para vocês avaliarem o resultado a cada 6 meses, 1 ano, e estão analisando o resultado em 2 dias. Da mesma forma, quando às vezes também tem o contrário. A gente entra no mercado, dá uma porrada, a gente acerta realmente as melhores ações, a carteira valoriza numa semana 6%, vou ficar milionário da noite para o dia. Não, calma, né? Porque é uma visão de longo prazo. Então, nós temos essas nossas carteiras, uma com atualização, por exemplo, quinzenal, outra mensal, outra que a gente foca só nessas small caps, middle caps, por exemplo. Então, para que a gente atenda
vários perfis e que as pessoas consigam diversificar também dentro das nossas carteiras. A gente tem também a recomendação de swing trade, aí são calls esporádicos, né, de acordo com time mesmo, muito mais com time, e aí entra muito mais a parte técnica mesmo, aí o gráfico é 100% importante nesse ponto, né, porque às vezes chega o fundamentalista e aí começa a briga, né, meu, compra, isso aí tá barato, tá? Aí você olha no gráfico e fala, meu, isso aí tá sem fundo, não tem, tá apontando pro chão, né? Então, cara, eu não tenho setup, mas compra, tá barato, tá barato. Então a gente fica sempre naquela briga boa, né? Que entre fundamento, valuation e timing de entrada. Né? Uma das coisas que às vezes a gente sofre um pouquinho é que às vezes a gente solta a carteira e depois de uma semana o papel dá uma entrada técnica, isso pode acontecer, né? Porque tem datas específicas para isso, mas a gente acaba suprindo, né, isso com as operações de swing trade. Às vezes uma ação não entra na nossa carteira que não está bonita hoje, mas no dia 10 ela fica bonita. A gente passa a operação, o pessoal poder pegar também. Perfeito, perfeito. Bom, então eu entendi melhor a carteira. Cara, eu adoro isso, cara, porque é uma preparação para daqui a pouco até isso virar fundo, né? Sim. Eu já vivi essa experiência, eu com o INDEC, lá em 2014, a gente foi analista de um fundo, nós fomos analista de um fundo que era um fundo multimercado, não tinha, por exemplo, a necessidade de ficar comprado com 67% do capital, mas a partir do momento que você tem essa dificuldade, não é que seguir essa regra, o fundo ele tem como objetivo no longo prazo vencer o Ibovespa, não dá para ser diferente, né? Exatamente. E tem muita gente que faz isso com muito sucesso. E vou te dizer, essa junção da análise fundamentalista com a análise técnica, eu entendo que é uma coisa muitíssimo poderosa, né? Porque quando você junta a análise focada em valor e pega, cara, no timing certo, né? Você, exatamente, primeiro, não corre o risco de estar certo muito cedo, porque quando você está certo muito cedo, às vezes você perde dinheiro, né? E você pega já o movimento, às vezes perdendo até um pedaço do movimento, mas numa estrutura muito mais segura, né? Então eu adoro essa história de juntar análise fundamentalista com análise técnica. Acho que é uma coisa que ainda é pouco usada aqui no Brasil. Assim, a gente já vê alguns colegas utilizando, fazendo relatórios com esse tipo de análise, e acho que isso tende a crescer muito nos próximos anos, tá? Porque é uma coisa que a gente percebe que é muito comum lá fora, inclusive não só em casas como a Bendorf, mas também em fundos de investimento. Tá? Sim, você sabe, desculpa, cara, te interromper. Você sabe que o pessoal às vezes pergunta para mim, mas essa ação por assim, valuation e tal, e eu sempre passo a bola. Eu falo, pessoal, nós temos uma equipe com algumas pessoas muito mais capacitadas do que eu para analisar números das empresas. Eu sou focado muito no gráfico, eu gosto muito do gráfico e eles me ajudam muito com esse suporte fundamentalista. E eu brinco, né, que eu gosto muito de outro mercado, né, assim, de criptomoedas. Eu gosto bastante, estudo já há um certo tempo, estudo todo dia. Eu brinco que para cripto eu sou muito fundamentalista, né? Porque e eu tive que realmente aprender isso na marra, porque o gráfico funciona muito bem em criptos também, né? Mas nós temos um problema nas criptos, né? Você não pode ser um holder eterno desses projetos, dessas principais moedas, né? Porque às vezes o projeto morre, né? Os desenvolvedores largam o projeto deixa de existir, fica lá largado e fica valendo centavos, né? Então eu gosto muito, estudo muito, e a parte assim de fundamento no mercado cripto, tá? Para quem tem curiosidade, é extremamente importante, tá? Que vocês estudem a viabilidade, né? Se o projeto ele é utilizável no mundo real, né? Se ele pode ser adotado, e é um dos principais pontos que eu vejo hoje em dia. Então tem vários cases, né? Tem vários projetos aí que eu gosto hoje, principalmente, né? Porque a parte fundamentalista deles faz muito sentido. Legal, legal, muito bom. Cara, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sala também. Você sabe que há muito tempo eu faço sala. Na verdade, a primeira sala que a gente teve aqui no Brasil, que tinha esse propósito, né, era eu e mais dois sócios, que era o Igor e o Bo Williams. E é uma coisa que eu gosto bastante. Você falou da questão de ter que lidar com um público maior. Às vezes você tem muito desavisado, principalmente no YouTube, né? Assim, você falou de hater, eu não tenho, porque no YouTube geralmente eu tô falando de swing trade, que é uma coisa mais light, eu já
o cara já chega querendo ficar rico muito rápido, eu já falo, putz, cara, eu não sei entregar isso, procura outro lugar que aqui eu não sei entregar e tal. Mas com day trade eu sei que tem um pouco disso, né? Como é que é esse gerenciamento de expectativa, né, cara? Assim, eu sempre costumo falar, eu falo, ó, galera, aquele papo de que aqui parece um filme de ação dos anos 80, não rola. Aqui, day trade é chato, a gente vai olhar para o gráfico e vai ter que esperar a nossa estratégia aparecer nele. Tem dia que eu fico o dia inteiro aqui e não aparece, e tem dia que, porra, vai aparecer 5, 6 vezes, né? Mas isso depende muito do mercado e principalmente, né, cara, da nossa capacidade de enxergar a estratégia na tela, né? Como é que é essa dinâmica? Primeiro, de manhã com essa galera que provavelmente já tem um pouco mais de experiência, e como é que é essa dinâmica no YouTube? É exatamente isso que eu ia falar. É um público que é muito diferente, né? Porque o pessoal que já está com a gente na sala fechada, ali na parte da manhã, né? Eu só falo, galera, não tem nada para fazer ainda. O mercado tem que se decidir. Por exemplo, no dia que a gente grava agora, o índice estava horroroso para operar. Pelo menos para o meu setup, o mercado não apontava lado nenhum, né? Então, eu não tenho problema nenhum. E até foi um dos motivos que me fez aceitar a proposta, né, do Benefit. Quando ele me ligou, falou, tô querendo uma sala, tal. O meu receio, né, quando ele veio conversar comigo, era ele assim, propor, que não que ele seja assim, mas que pudesse ter algum interesse, enfim, alguma demanda, principalmente demanda, né? Felipe, e que já me perguntaram, tá? Que já me perguntaram, né? Eu já fui chamado para uma outra corretora e a pergunta me fizeram: quantos trades por dia você passa? Né? Eu acho que a pergunta mais errada que você pode fazer para alguém sério é essa: quantas operações por dia você vai passar? Porque a resposta é não sei, depende do que o mercado oferecer e quantos ativos eu analiso. Então, a sala fechada ali na parte da manhã, tem dia que não tem trade. E tem dia que tem 6 operações, 5 operações, né? Porque eu olho o índice, eu olho o dólar, eu olho ações. Então, é natural quando o mercado está um pouco mais volátil, principalmente ele pega a tendência, que tenham bem mais oportunidades. E na parte da tarde, entra sempre uma outra pessoa nova, né? Quantos pontos você pega no dia, né? Tem compra agora, tem venda agora, e tem aquela pessoa que chega e fala, você não vai vender? Eu falo, não. Então por que você não compra? Eu falo, porque não tem nada para fazer. Não, mas se não é venda, é compra. Então tem, assim, realmente trabalho. Isso que você comentou, eu falo exatamente a mesma coisa. Falo, galera, vocês estão achando que o trader é esse conto de fadas do pessoal do Instagram, bati meta em 12 minutos, vou pra praia, vou beber na praia, vou colocar um óculos de sol, vou sair berrando aqui na tela, vou subir na mesa, vou sair berrando. Não é isso, né? Eu sou da linha que pensa, o trader pode trabalhar de qualquer lugar, concordo. A não ser, contanto que ele tenha um ambiente onde ele possa focar para isso. Não é na praia que eu vou focar, eu tenho que ter um escritório. Posso me mudar para outro país? Pode, mas eu preciso ter um ambiente focado. Então, o nosso trabalho lá, principalmente hoje, é chegar para a galera e falar, pessoal, primeira coisa, não tem trade toda hora. Trader é uma profissão muito séria, dá para ganhar dinheiro, só que não vai ser para todo mundo, porque as pessoas vêm com essa ilusão que vai trabalhar 10 minutos por dia, vai ganhar 100 mil reais por dia e vai bagunçar o resto do período. E é totalmente diferente, né? Você precisa ser focado, é uma profissão. Eu brinco que quanto mais você aprende, menos gente você segue, né? Porque no começo é normal você estar em 5 grupos de WhatsApp, 10 grupos do Telegram, e você pega cenários e você olha o setup de alguém fala, olha, o indicador XYZ é o que deu gain hoje. Aí você fica naquela cabeça, se eu não utilizar esse indicador, eu não vou ganhar dinheiro. Só que é muito além disso, né? Então, às vezes eu falo, galera, eu acho que eu tô sendo chato hoje, que eu já falei 20 vezes que não tem nada para fazer. E às vezes não tem nada para fazer. Na verdade, a gente está trabalhando, esperando a oportunidade, né? Encaixar o setup, encaixar o mercado, ficar favorecido para a gente, né? Ficar realmente favorável. Então, o nosso trabalho é realmente isso, né? Com relação assim, hater entra um ou outro. Você sabe quando foi a época que eu mais arrumei hater na minha vida? Foi quando a Magazine Luiza e principalmente a Via Varejo, ainda era Via Varejo, né? Depois mudou o nome, tava 15, 16 reais e eu falava que ela podia cair para 5, para 4, analisando o gráfico. Você não tem noção do meu Instagram o que aconteceu. O que entrava, faço ideia. O que entrava de gente, você não sabe de nada, você não sabe analisar número de empresa, você nunca viu um gráfico na sua vida, você não tem experiência, quem é você? E assim, xingamentos absurdos, né? E assim, eu, no começo, né, eu tive que aprender a realmente lidar com isso, porque eu fazia algo totalmente errado. Eu dava atenção para quem era hater
e não dava tanto carinho para quem realmente apoiava o trabalho. Não de falar você é bom, mas de realmente acompanhar a gente todos os dias. Então, hoje eu lido assim absurdamente bem com isso. Eu não ligo, né? É aquela história. Se vai fazer bem ou mal um hater hoje, é você que vai decidir. Entendeu? Nada, eu adoro receber críticas construtivas. Felipe, por que você não faz uma live desse jeito? Por que você não faz isso? Por que você não chama alguém? Isso eu acho legal. Mas a pessoa que entra só para trabalhar, eu acho que é o tempo mais mal investido da face da Terra, né? Aquela história, se eu não gosto de você, eu não te acompanho, e tá tudo bem, entendeu? Não perder tempo a entrar e ficar acompanhando, esperando alguma coisa. Então, essas são salas que muita gente que segue de manhã acompanha à tarde, mas à tarde aparece muito mais gente nova, né? Principalmente o pessoal que é novo, que vem com esse pensamento de ficar rico rápido, que olha aquelas pessoas postando que só ganham, né? Olha, 100% de acerto, 99% de acerto, que ou maqueia ou não mostra que o dia que quebra, que perde, provavelmente quebra a conta. Muito legal. Cara, e agora fiquei muito curioso para saber de operacional, né? O que você usa no seu dia a dia e talvez tenha alguma mudança do que você usa do swing trade para o day trade, né? Mas o que você gosta de usar? Indicadores, tempos gráficos? Cara, eu já utilizei tudo quanto é indicador que você pode imaginar. Acho que é normal, né? O cara que começa a olhar gráfico, ele olha banda de Bollinger, olha high-low, olha uma série de coisas, MACD, FR, estocástico. Com o passar do tempo, né, eu cheguei num ponto que a tela para mim ficou muito poluída. Então eu não olhava, depois de um tempo, falei, cara, peraí, o que eu preciso enxergar? Movimento de preço e volume. E aí eu fui tirando as coisas da minha tela, fui tirando. Hoje, indicadores que eu utilizo basicamente para swing trade, por exemplo, querer preço básico, volume, tá? E gosto de utilizar Keltner, tá? Canais de Keltner para ver região de sobrecompra e de sobrevenda. Se não me engano. Faz tempo que eu não escuto alguém falar isso, viu? Tá, o quê? De Keltner? Não, pode terminar, depois eu quero te fazer uma pergunta. Para ver região que é de sobrecompra e de sobrevenda. E só. E no day trade, eu coloco o VWAP, que para o meu operacional funciona melhor do que média móvel, por exemplo. Já utilizei média móvel simples, exponencial, já trabalhei com outros setups, e aí eu falei, quer saber? Né, eu já fui para aquela época que fazia 50 operações por dia, só que eu ficava extremamente cansado, e aí eu falei, eu não estou tendo qualidade de vida, né? Não quero terminar o dia e estar exausto, entendeu? Então eu comecei a operar tendência, aumentei um pouco o tempo gráfico e deixei a tela mais limpa. Então, se eu olhar minha tela hoje, preço, né? Assim, para fazer day trade, VWAP, volume, Keltner e Candle, só, uma tela absurdamente simples. Você sabe que eu falo que... Como é que foi isso no começo? Eu passei uns 3 anos aprendendo tudo que se pode aprender sobre análise técnica e depois mais uns 3 esquecendo 99% do que eu aprendi. Concordo. E focando em coisas que para mim eram mais triviais, mais simples e tal, para que eu pudesse ficar focado no preço. Você falou sobre candles, você olha padrões de candles? Eu olho padrões de candle em regiões específicas. Se você falar para mim a ferramenta que eu mais uso, fora indicador, é Fibo. Eu uso muito Fibo para tudo. Qualquer gráfico que eu for analisar, se perguntar para mim, eu tenho que colocar Fibo. Assim, se eu tivesse que escolher um indicador, seria volume, e uma ferramenta Fibo. Com isso eu já consigo trabalhar. Aí eu coloco o VWAP, que é para filtrar um pouco mais as operações. Agora, o VWAP, você não acha que ele é mais assertivo para mercado futuro do que, por exemplo, para mercado de ações? Eu acho que funciona da mesma forma. Eu hoje uso uns filtros operacionais para poder operar, e ele acaba sendo efetivo em ambos os gráficos. Às vezes eu estou olhando um gráfico, eu nem estou vendo que ação que é. Às vezes o pessoal pergunta para mim, eu passo, aí eu volto e falo, isso aqui eu já vi. Porque uma coisa que eu tive que tirar da minha cabeça, que às vezes, por exemplo, eu utilizava a média móvel, às vezes o papel estava abaixo da média, eu não podia comprar de jeito nenhum. Só que se você olhasse uma hora para trás, o ativo estava rasgando a média para cima e rasgando para baixo. Então eu sempre penso assim, eu tenho que ter o mais lógico possível. Eu tenho uma média, o VWAP, qual que seja o indicador. Se o ativo está rasgando para cima e se ele passa para cima, rompe para cima ou para baixo, esse indicador não tem relevância para mim no dia. Então eu deixo de utilizar ele, eu deixo na tela, mas eu uso muito. Funciona tanto para ações, índice, dólar. Para mim é um dos melhores filtros que eu tenho,
principalmente até meio-dia, 1h da tarde, que é quando o mercado tenta fazer essas melhores movimentações. Perfeito, muito bom. Só que detalhe, deixa eu até te interromper de novo, qualquer coisa você me xinga, não tem problema nenhum, tá? Não, vai lá. Não opero tantas ações, tá? Não opero tantas ações. Tem uma lista hoje com umas 20, 25 ações e, assim, às vezes uma dá setup no dia, 2, 3 dão setup no dia, né? Porque como o nosso mercado não tem tanta liquidez o dia inteiro, as ações, muitas delas no meio do dia parecem um código de barras, né? Fica com um monte de barrinha pequenininha, de 1, 2, 3 centavos para cima e para baixo, e eu deixo passar. Não, mas eu acho que assim como o mercado futuro, né, o mercado de ações ele tem horários específicos que ele é mais ou menos interessante, né? Por exemplo, o miolo do dia para operações é terrível, né? Agora, por exemplo, a abertura de mercado eu acho fantástica. A abertura do mercado americano, que não é por conta da abertura do mercado americano, mas sim por conta da abertura das ADRs, aonde você tem às vezes uma mudança de direção no preço dos ativos também acho muitíssimo interessante. A parte da tarde, onde você tem uma definição de muitos ativos, de que se vai fechar perto da máxima do dia, ou perto da mínima do dia, mas o miolo do dia é especialmente ruim para o mercado de ações, né? Assim, a impressão que eu tenho, eu não sou um especialista em VWAP, eu adoro, eu sei que é um negócio extremamente vantajoso no mercado futuro, mas eu entendo que ele é, assim, a minha sensação é que é um pouco mais assertivo no mercado futuro do que no mercado de ações. É uma impressão minha, estou te perguntando se é ou não, e de repente se você... Não, se você faz dar certo também no mercado de ações, cara, é o que importa, né? Agora, Sim. você falou de FIBO, eu queria discursar um pouco mais sobre isso, que é um assunto que todo mundo adora, né? Eu também. Só que como eu sou sempre pró-tendência, eu gosto muito mais de me concentrar nas projeções de FIBO do que nas retrações, porque quando eu me concentro nas retrações, eu pego antes do momento que eu deveria pegar, que é enquanto está contra a tendência no movimento de correção, e aí eu acabo tomando decisões muito rapidamente. A projeção não, a projeção serve para fazer igual aquilo que a gente estava brincando com o INDEC, né? Sim. Serve para a gente pensar num alvo maior, observando coisas lá para cima, no caso de uma compra, ou coisas lá para baixo, no caso de uma venda. Então, agora eu queria te perguntar, como é que você usa FIBO? Cara, vamos lá. Alvos de FIBO, uso muito. Né? Quando eu entrei na Benefit, até um caso assim realmente curioso, né? O Tonelo, que faz a sala comigo, cara, eu entrei, né? A primeira vez que eu estava na sala, ele falou assim para mim: eu estou há 2 meses, todos os dias fechando positivo. É pouca pressão, né? Você vai dividir a sala e o cara fala que há 2 meses, todo dia fechando positivo. E o jeito que eu opero, né, como eu tenho setups um pouco mais longos, eu sei que eu não vou acertar todas essas operações. E foi uma certa gestão que eu tive que ter para realmente começar a ganhar dinheiro. E aí eu entendi o que eu precisava fazer, que é exatamente trabalhar com alvos longos, né? Vocês que já fizeram trade no índice, já ficaram em sala ao vivo, não é fácil você pegar uma operação de 1.000 pontos no índice, por exemplo, né? É bem mais difícil, né? Geralmente as pessoas trabalham 200, 300, 400 pontos. E eu vim pensando assim, galera, dá para pegar 1.000 pontos, dá para fazer essas operações, não será todo dia, mas nós vamos pegar excelentes trades, né? Por exemplo, segunda-feira a gente fez um trade que nós cravamos 1.000 pontos no índice futuro. E isso utilizando FIBO, né? Eu já trabalhei com entradas já, né, nas retrações de FIBO. Você coloca a entrada, por exemplo, em 50%, 61,8%, que até tem uma diferença entre os ativos. Por exemplo, o dólar, na minha opinião, respeita muito mais 61% de FIBO. Índice 50%. Ações também. Então, gosto muito da retração de 50% para o índice, 61,8% para o dólar. E aí eu tive um problema. Eu falei, beleza, eu vou entrar aqui na retração. Aonde eu vou pôr o meu stop? Lá no fundo, é muito longe o stop, às vezes, né? O stop, às vezes, no fundo é de 800 pontos, 700 pontos, é muita coisa. Então, eu tive que ajustar um outro nível de FIBO, 76,4 que eu uso hoje, que eu entendo que se o mercado fizer, ele não tem mais uma movimentação saudável, eu saio dessa operação. Mas mudei depois de um tempo, então hoje eu opero retrações, né? Mas eu espero um candle de sinal, né? Ou eu espero alinhar tempo gráfico, por exemplo,
Tô vendo uma retração no gráfico de 15 minutos. Nos 5 minutos, provavelmente, a hora que bater, o mercado está em tendência de baixa, já com topo e fundo descendente. Então, ou eu espero 5 minutos alinhar para cima e pego esta movimentação, ou entro pelo gráfico de 15 minutos. Se tiver ruim, não tiver tão claro, eu espero para pegar entre a retração e o rompimento. Aí eu vou junto com o mercado e vou para alvos ali de FIBO. Né, eu concordo com você, porque eu não me sentia muito confortável quando eu entrava, o mercado passava e eu tomava o stop, eu ficava passando calor ali. Hoje eu sou adepto de passar o menos calor possível. Pega um pouco menos de alvo, mas entra um pouco mais assim, bem mais tranquilo. Cara, é o que a galera fala, mas, cara, se você esperar, você vai entrar atrasado, você vai pagar mais caro. Eu falo, cara, mas não tem problema, brother. Eu não quero pagar barato. Essa história, no interior de São Paulo, tem muito disso, né? Alguém vai te contar a história, você fala, e aí, comprou o carro? Comprei, deixa eu te contar a história. Aí, nunca, tipo assim, porra, eu fui lá, gostei do carro, e falei, porra, vou comprar o carro. É sempre assim, porra, o carro... tinha não sei o que, aí eu fui lá, espremi o cara e consegui desconto, não sei o que e tudo mais e tal, e eu fico vendo, eu falo, porra, eu podia só ter comprado o carro. E aí o que acontece? Porra, eu não quero ficar, cara, naquele sofrimento desgraçado, cara, para conseguir entrar na operação na mínima e tal. Então eu prefiro, cara, que vá numa retração, faça um pivô no tempo menor e tal, para daí depois, aí depois eu entro. Entendeu? Exatamente. Assim. Eu falo direto, galera, eu prefiro, em vez de estar 8, eu prefiro pagar 10 e ela ir para 12 do que eu pagar 8 ela cair para 5 e eu ficar passando perrengue até o dia que ela resolver voltar para 8. Exato. Então, vale o que vocês querem fazer. Exatamente. Falei, outra, vocês têm um custo de tempo também. Às vezes vocês pegam uma ação, a ação cai, eu prefiro pegar outra depois e ganhar um pouco menos e fazer várias outras operações enquanto vocês vão ficar travados numa ação barata que pode ficar vários meses ali posicionados. Eu sou adepto disso. Eu falo para o mercado hoje, né? Eu falei, olha, hoje eu quero ter tranquilidade, né? E o jeito que eu me adaptei para operar é para operar tranquilo. Acerta todo dia? Claro que não. Não tem como acertar todo dia, não tem como você cravar 100% das operações, a não ser que você seja o Betinho com setup, que ele tem que contar para mim também, tá? Você tem que guardado as 7 chaves. Tá guardado 7 chaves. Você podia contar só pra gente depois, Betinho. Um dia eu conto. E aí você tem que realmente operar de uma maneira que você sinta tranquilo, confortável, né? Por exemplo, o Tonela opera de um jeito mais diferente do que eu faço. Ele entra em tempos gráficos menores, já olha fluxo, ele pega um time e tal. Eu falo, cara, eu prefiro operar. Geralmente, se eu entro, ele já tá posicionado, né? Ele já tá posicionado, ele já entrou, o mercado já se bagunçou. Mas eu prefiro pegar a retração e o que eu mais uso é realmente projeção. Né? Para você ter uma noção, né? Falando de bolsa, a gente fala de cripto, as criptos com uma volatilidade insana, alvo de cripto geralmente é 200%, 80%, 500%, né? E eu tenho alguns projetos que eu peguei que deu tipo assim, 200% em um mês. Né? E utilizando projeção de FIBO. E é um absurdo como isso funciona, né? Porque às vezes crava o alvo, se encerra, o mercado vem e corrige na sua cara. Então, de novo, gráfico para mim. Pô, um indicador, volume, uma ferramenta, FIBO, para retração e principalmente para alvo. Né? Eu não sei se vocês pensam assim também, né? Mas eu falo muito que mais importante do que você saber onde entrar é você saber onde sair. Não adianta nada você comprar bem se você não sabe realizar bem também. O mercado volta na sua cara, né? Você canta, você fica felizão. Ai, acertei. O mercado cai e você fica quieto. Né? Fala, não, mas tá bom, eu entrei bem. Assim, eu acho que são 3 coisas que são muito importantes, né? E acho mais, né, cara, que a análise técnica não te dá todas as respostas, porque por mais que você encontre o ponto de entrada na análise técnica, você encontra o ponto de stop na análise técnica, você encontra o alvo, alguns na análise técnica, outros não, eu sou muito mais até usar gerenciamento de risco na maioria das vezes, executar tudo isso, né, e não ceder à pressão de que, porra, amei esse ativo, não quero sair dele aqui porque gostei dele, e aí você fica abraçado e o negócio volta tudo, e principalmente, quando começa a dar errado, você fala, perdendo eu não vou sair, e aí abraça também com o ativo e acaba fazendo besteira. Isso não tem nada a ver com análise técnica. Isso é o mais difícil, porque saber traçar uma retração ou uma projeção, ou saber encontrar um fundo de um gráfico de 60 minutos para colocar um stop, isso qualquer criança de 10 anos de idade sabe fazer. Executar isso com perfeição no dia a dia é que é, entendo eu, o maior desafio.
Exatamente. Muita gente, quando vem falar para mim, fala, pô, mas que época que você teve mais dificuldade? Foi no início? Falei, cara, no início desculpa, mas é foda, você pensa em desistir toda hora, né? Porque você começa a fazer um negócio e não dá certo. Mas eu falei, aí você começa a ganhar, aí você vai encontrar a fase mais difícil da sua vida como trader. É a hora que você começa a arrancar dinheiro do mercado, porque você acha que você é o dono do gráfico. Você cria um certo poder, você fala, meu, eu sei que o mercado vai fazer o que eu quero. Aí você acha que o mercado vai fazer o que você quer. E aí você percebe que o mercado ele tá cagando para você, né? O mercado não liga o que você quer, né? Então, a minha maior dificuldade, a maior fase, assim, a maior dificuldade, por mais que o pessoal ache que é no começo, né? Que no começo você passa perrengue até você entender um pouco mais, é quando você começa assim, acertar a sua análise e tirar dinheiro para isso. Você respeitar o seu dia de perda, né? Eu falo que é o mais difícil que tem, né? A hora que você entende que você tem que parar o dia que não está favorável para você, é quando você está no melhor caminho, na melhor fase para você começar a arrancar dinheiro da bolsa. No problema não é quando você está ganhando, né? Quando eu entrei na Benderf, eu fiz, se não me engano, acho que foram 10 operações consecutivas de swing trade. Minhas primeiras 10 operações, acho que foi isso. E eu acertei as 10. Então, o pessoal tava falando para mim, meu Deus, seu Deus do mercado, onde você tava escondido, que a gente não sabia, você tá operando para você e tal. Falei, galera, tá chegando, tá cada vez mais perto da hora que eu vou tomar o stop. Porque isso é estatística, não tem como, né? E aí, eu já tive bastante aluno e tal, e no curso, só para você ter uma noção, no primeiro módulo, eu falo só sobre isso, né? É a mente blindada, né? Você traçou um plano, siga o plano, né? É tão difícil as pessoas seguirem um plano, né? Você traçou, você vai, por exemplo, você olha para um ativo, né? Quem nunca, né? Quem nunca tá numa mesa, vou comprar Petrobras. Aí um cara que tem um lote maior que o seu fala assim: Petrobras é queda, eu vou vender. Você pensa 20 vezes antes de fazer. Aí você acerta a análise, você fala, por que eu não fiz? E qual que é o problema em você fazer isso? Né? Eu falei, pessoal, a partir do momento que vocês entendem o risco que vocês têm, ou seja, o dinheiro que vocês estão colocando em jogo, o problema de vocês acaba. Acabou o problema, né? O stop é muito pesado para mim. Não entra. Acabou. Eu posso comprar Petrobras? Pô, preciso ver se eu vou acertar uma análise. Compra 100 ações, compra um mini contrato, né? O problema é que as pessoas ficam vendo margens aí de agora aumentou, mas antes era R$30, R$50, e vai seguindo fulano que está operando com margem de R$40 por mini contrato, que nem doido, alavancado, porque fala que faz 500% ao dia. Então, o principal obstáculo para mim é que as pessoas vêm para o mercado com muita ganância, né? Vem querendo resolver o problema da vida em um dia, em uma semana. A chance dessas pessoas entregarem dinheiro para a gente que está focado é enorme, né? Eu tô desde o ano passado falando, pessoal, muita gente entrando na bolsa. Se preparem agora, se preparem durante 1 ano, 2 anos, porque vocês vão ganhar muito dinheiro. Vai vir muita gente despreparada para o mercado, que não sabe o que está fazendo, e principalmente sem o emocional preparado, porque a gente não foi programado para perder. E o trader, acho que você tem que saber perder. Você tem que entender que nem tudo que você fizer vai dar certo, né? Tem que ter stop, tem que entender que vai ter dia que você vai falar, porra, por que eu apertei o botão? Por que não acabou a energia na minha casa? Por que meu computador não deu pau hoje? Apertei um clique, apertei 2 vezes o botão e perdi dinheiro. Isso vai acontecer algumas vezes, mas a gestão de risco te deixa positiva. Outro ponto que eu vejo que a galera faz muito. Minha meta é R$1.000, bate 990, vou fazer um tradezinho a mais para arredondar os 1.000. Devolve tudo e fica perdendo dinheiro. Eu falo, gente, quer dar valor ao dinheiro de vocês? Para de operar, abre o extrato da conta de vocês amanhã e fala assim, segui o plano, fui disciplinado, tô com dinheiro na conta. Segue fazendo isso dia após dia. Vocês devem ter inúmeros relatos de várias pessoas que já tiveram esses dias de fúria, que eu costumo falar, né? E eu sempre falo com a galera, falo, pessoal, vocês sabem o que tem que fazer. Deu errado, tanto que na nossa sala a gente também utiliza a gestão. Eu não fico, entrou, deu errado, stop, porque eu não faço para os outros o que eu não faria para mim. Então, assim, eu chego, entrei, tomei 2, 3 stops, galera, pela minha gestão, eu não opero mais, porque o meu setup não tá bom. Ou eu não tô vendo direito o mercado, ou meu setup não tá funcionando. Então, parei por hoje, posso falar o que o mercado tá fazendo, mas não opero. Acho que é o principal desafio, realmente. Técnica, eu falo que todo mundo aprende, mas você respeitar o que o mercado tá fazendo e você respeitar o seu gerenciamento de risco é o mais difícil. Controlou isso, vai embora. É isso aí, muito bom, cara. E eu concordo perfeitamente, né? E
que bom seria se todo mundo, quando estivesse iniciando no mercado, né, escutasse isso e começasse devagar, né? Porque, assim como no aprendizado de qualquer profissão, né, você não entra com tudo até o talo, utilizando tudo que pode, o que não pode, para ter retorno em 3 meses, né? Você leva alguns anos, né, até que você consiga ficar bom de fato em alguma coisa, né? E isso não é diferente do mercado de ações. Pelo contrário, né, é um mercado, inclusive, muito desafiador. E se todo mundo pensar dessa forma, né, em se preparar antes de ter o foco em ganhar dinheiro, vai ficar muito mais fácil no futuro ganhar dinheiro, porque você não vai ter uma carga emocional de alguém que eventualmente está perdendo 50%, 60%, 70% do capital, que infelizmente é uma das coisas que a gente vê por aí. Né? Um ponto que assim, que eu acho que dificulta a profissão do trader é que se você tem um contrato CLT, você vai trabalhar, você tem um dia ruim lá desse seu trabalho, você ainda ganhou o seu dia trabalhado. Eu não vou falar sobre, por exemplo, estabilidade, nada, mas você ganhou por aquele dia, por mais que o seu dia tenha sido ruim. O trader, quando ele tem um dia ruim, ele chega em casa, ou ele sai do quarto, do escritório dele, com menos dinheiro do que ele tinha. Então é mais desafiador ainda, principalmente para quem está no começo, entender que tem dia que ele vai entrar e vai sair com um pouco menos de capital. Só que é exatamente isso, né? É uma profissão que as pessoas acham que 2 dias de curso já vão se tornar os melhores traders do mundo, competindo com as mentes mais brilhantes do mercado financeiro, com um cara que acorda 5 horas da manhã para ver mercado, para olhar gráfico, para olhar fluxo, para olhar fundamento, enfim, qual que seja o método de análise dele, e vem com muita sede ao pote. Aí a pessoa fala assim para mim, poxa, perdi o que eu conquistei em 5 anos trabalhando em um mês. Aí eu falo, por que você achou que no mercado financeiro, né, você em 2 dias ia ter a mesma experiência que você demorou 5 anos para adquirir na sua área? Né? Um outro desafio, pessoas que são bem-sucedidas em uma área vêm para o mercado financeiro e quebram a cara. Né? Não, se eu sou bom na área, se eu sou um engenheiro nível A, se eu sou um dos melhores que tem no Brasil, no trading eu vou ser o melhor também, pronto, acabou. Pode se tornar, mas é um processo, né? A não ser, de novo, né, que você tem um setup de 95%, que eu estou impressionado até agora, né? Você leva um tempo para poder adquirir uma forma com que você analisa o mercado. Felipe, eu vou ser honesto para você. Eu não sei exatamente se é 95, talvez seja até um pouco mais. É que eu nunca contei, na verdade, né? Olha, mas foi por falta disso aí. Se você não passar o call, eu vou ver se o André me passa. Eu vou, André, encaminha para mim esses calls. Depois eu te mando um direct lá no Instagram, lá te contando o que é. Mas olha só, pessoal, já se passaram mais de uma hora. Quando vem gente aqui, Felipe, quando vem gente falar de swing trade aqui, cara, aí ferrou, entendeu? O André ficaria 3 horas aqui falando disso mesmo. Não, cara, mas foi muito bom conhecer a tua história, muito bom falar de operacional, falar de FIBO, o Indec, todo mundo aqui. Eu não vou contar a história, porque eu já contei umas 20 vezes aqui, o pessoal me enche o saco quando eu conto a história da Itália. De Fibonacci, né? Da tatuagem, né? Mas, de qualquer forma, tá? O seu operacional se parece com o meu, cara, esse desafio de falar para o investidor, principalmente sabendo da responsabilidade que a gente tem, né, de estar muitas vezes falando, às vezes para o cara que tem muita experiência e vai saber interpretar exatamente cada detalhe do que a gente está falando, mas muitas vezes para o cara que tem pouca experiência, e se a gente não falar de uma forma objetiva e séria, esse cara vai fazer igual um amigo nosso, né? O cara comprava lote de 100 ações de Petrobras, ele foi operar índice, ele achou que o lote mínimo era de 100 e mandou comprar 100 contratos. O primeiro trade que o cara fez foi esse, né? Começou a ir pro lado dele e falou, mas como assim eu tô ganhando 8 mil? Né? Ainda deu sorte, né? Ainda deu sorte que foi favorável. Exato, né? O cara encerrou e falou, alguma besteira eu tô fazendo aqui, né? E eu preciso entender que senão daqui a pouco isso vira prejuízo. Mas, enfim, o que a gente pode dizer e dar é parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E que o mercado precisa muito de gente aí, assim como você. Perfeito? Boa, agora, cara, eu queria
Deixa eu só finalizar. Eu queria que, enfim, quando você for fazer suas considerações, você falasse também as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, se gostou do papo, quiser entender um pouco mais, saber aonde você está no dia a dia, enfim. Claro, primeira coisa, você gosta muito de FIBO, certo? Então, depois eu vou te mandar um direct, você vai passar o seu endereço para mim, eu vou te mandar uma moeda dessa aqui, ó. Acho que deve estar focando no... Deixa eu ver se foca aqui na câmera. Uma moeda de Fibonacci. Olha aí. Pô, que legal. Eu ganhei. Isso eu não tenho. Você não tem? Então você vai ganhar. Você gosta também, Betinho? Eu vou mandar uma para você. Se você contar o setup para mim, você ganha uma moeda dessa, tá? Senão você vai ficar sem uma moeda de Fibonacci. Tá bom? Cara, depois você me manda, tá? O endereço que eu vou passar para você a moeda de presente. Agradecer aí. Para quem quiser acompanhar, não só eu, mas todo o pessoal da Benefit, nós temos canal no YouTube, Benefit Research. A gente fica ao vivo no YouTube a partir da 1h30 da tarde, de segunda, quinta e sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Meu Instagram, Felipe Borges FB. FI, Felipe Borges, igual tá no nome. Felipe Borges FB. Vocês me acham no Insta e me acham no Telegram também. Obrigado pelo convite de vocês, é uma honra realmente, né? Estava até comentando antes aqui de entrar ao vivo. O mercado precisa de pessoas sérias, né? Tem muita gente hoje vendendo ilusão, que é mais fácil você vender a promessa do enriquecimento rápido, né? Isso no mercado financeiro não existe. Então, espero que o pessoal goste desse papo, tá? Contem sempre comigo aí e continuem fazendo isso, tá? Que vocês estão fazendo, porque tenho certeza que vai ajudar muita gente que é iniciante no mercado financeiro, principalmente o pessoal que entra, né, agora, principalmente depois que começa a ouvir que a bolsa está subindo muito, né, geralmente entram no final, né, de uma tendência de alta, isso é natural, vocês vão ajudar muita gente. Legal, cara, obrigado. E deixa eu perguntar, o Casaca tá por aí, será, ô Inek? Duvido. Também não sei. Tá aí, ô Casaca, eu quero saber o seguinte, uma coisa só. Ele na verdade, ele foi passear com o Super-Homem ontem e já voltou. Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha. Nossa, que coisa terrível, cara. Já confundiu tudo, já. Cara, eu queria não ter visto aquilo, né? Mas, viu, Felipe? Depois a gente mostra pra você que vergonha alheia que foi, né? Fechou. Mas enfim, Casaca, redes sociais do Gamecast, onde nós estamos? Estamos no Instagram, @Gamecast oficial, no Twitter, @Gamecast. Você pode escutar todos os episódios nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, além de gamecast.com.br. Estou esquecendo de alguma coisa? Bom. Acho que não. Eu acho que eu tô sim, cara. Eu tô sim. Você que quer ganhar um kit trader. Muito bom, Mário Casaca. O que você tem que fazer, Roberto Deck? Você que quer ganhar um kit trader, que vem o quê? Uma camiseta daquela igual você tem. O que mais? Uma camiseta como? Uma camiseta azul. Bonitona. Eu vou ganhar uma dessas, parece, dizem. Dizem que eu vou ganhar uma dessa aí. E aí você vai ganhar um squeeze também, mas, pô, não é um squeeze qualquer, aqueles de... Como que chama? Um squeeze daqueles porcaria, não. É um squeeze legal, cara. Um squeeze legal. Além do que, a camiseta é toda personalizada. Vem o seu nome em formato de ticker. É isso aí. Ticker André Moraes seria como, hein, Roberto Deck? Creme 3, Creme 3, alguma coisa assim, como era de Kremer antes, né? Ou Laque, né? Porque Laque 3. De lake, né? Pode ser de lago em inglês, assim. L-A-K-E, Laque 3. Chato, meu Deus do céu. Essa é muito boa. Eu vou querer uma camiseta dessa, Laque 3. Eu nem quero a minha personalidade. Essa foi boa. É isso, viu, pessoal? Abra aí a sua conta na Clear, ganha o Kit Trader. O link está na descrição desse vídeo que as pessoas estão assistindo no nosso canal oficial do YouTube. É isso aí. Beleza? Muito bom, Mário Casaca. Muito bom, muito bom. Ô, Filipão, antes da gente terminar, cara, uma música aí que você gosta de escutar pra gente encerrar em alto astral. Cara, olha, o pessoal acha que vai me xingar. Sertanejo, bota qualquer sertanejo bom aí, tá tudo certo. Não, qualquer um não. Fala um bom aí, fala um bom pra nós. Bota um Henrique Juliano e tá tudo certo. Boa, essa até eu sei, hein? Briga feia? Então você podia cantar pra gente, então. Podia ser tipo um karaokê, pô. Ai que mora o perigo, ai que eu saio. Como é que é? Vamos tá encerrar, ótimo. Ai que eu sei das consequências. Acho que chega. Acabou com a música. Acabou, deixa com o Henrique e Juliano mesmo. Deixa com o Henrique e Juliano mesmo, que é melhor. Então demorou. Fechou. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Felipão. Valeu, um abraço, obrigado. Aí. Valeu. Falou, até o próximo Gamecast. Até mais. Valeu, tchau. Gamecast. Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear.